Oi, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Padre David, pároco da paróquia Santa Rita de Cássia. Estamos em um episódio mais de nosso podcast Rosas de Fé, Esperança e Caridade. Estamos no mês das vocações e hoje vamos a falar precisamente das vocações. O que é uma vocação? Temos os dois invitados de luxo, dos invitadas aqui que estão conosco. Vamos a falar sobre a vocação sacerdotal. Mas vamos a começar com uma oração pedindo a intercessão de Santa Rita, a nossa padroeira. Ela se fala, se não me engano, que ela praticamente viveu as várias vocações, a vida matrimonial, depois a vida, quando ficou viúva, e depois começou a vida religiosa. Então vamos a pedir a ela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, pedimos que pela intercessão de Santa Rita, nos ajudes a discernir qual é nossa vocação, a que estamos chamados neste mundo, nesta terra. Cada um de nós, como batizados, temos uma missão a fazer. Ajudai-nos por sua intercessão de Santa Rita, podamos descobrir o chamado que tu faz a nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem. Pues começaríamos com a primeira pergunta. Que seria em si a vocação? O que é a vocação? Pero vamos a apresentar a vocês. Está conosco? Se apresenta. Bom, fico muito honrado de estar no podcast da minha paróquia de origem, da paróquia do Rafael também. Meu nome é Eduardo Cardoso, sou seminarista diocesano da Diocese de Apucarana. Moramos no Seminário Diocesano São João Maria Vianney. Em que etapa está você? No propedêutico. No propedêutico. Estás começando. Sim, o início da nossa caminhada. Muito bem. E então aqui temos deste lado. Olá pessoal, Segura. Sou Rafael, eu tenho 23 anos, sou aqui da paróquia Santa Rita de Cássia, já estou no segundo ano da teologia e muito prazer estar aqui participando desse podcast com vocês, para mim é uma alegria. Em 2 anos teremos um novo padre, que bom, que legal. Muito bem, então como falamos, que seria a vocação? Começamos primeiro com Eduardo. O que seria em si a vocação? Bom, Padre Davi, a vocação, em meu ver, seria esse chamado que Deus impõe sobre nossa vida, olhar para as coisas de Deus, olhar para tudo que Deus oferece e se sentir chamado, sentir seu coração arder por ter mais daquilo, estar mais próximo daquilo. Deus que ilumina nossos olhos, que nos conduz pelo Espírito Santo para estar mais perto das coisas que Ele oferece para nós. Podemos dizer que Deus nos chama a alguma coisa específica, a uma missão. Sim. Seria assim. Seria uma missão. Então Deus, a vocação seria um chamado de Deus a todos nós, a todos os batizados, podemos dizer que temos um chamado. Qual seria a vocação, o chamado universal que faz Deus para nós? Bom, o Eduardo ele apresentou, aquilo que é a vocação, no geral, no modo geral. E todos nós somos chamados a uma vocação específica, Uma universal que todos nós somos chamados é a vocação à santidade, E eu, de fato, viver num caminho de santidade, Que a minha vida seja, de fato, um caminho de santidade, Na presença de Deus, E também nós temos as vocações, No caso aqui temos o padre, que é a vocação o sacerdote, sacerdotal. E o Eduardo, que estamos no discernimento vocacional, para no futuro, se Deus assim permitir, sermos um padre, E também temos as vocações, religiosas, as vocações missionárias, as vocações leigas, pessoas que se consagram, vivem a castidade, no seu estado de vida, Então, temos dentro da igreja diversos
carisma, né? Diversos dons, né? E cada um é chamado a uma vocação, né? Exige de nós uma resposta a Deus. Então, todos os batizados somos chamados a ser santos. Um pai de família, uma mãe de família, um filho, um padre, um religioso, um bispo, todos somos chamados a ser santos. Agora, nesta diversidade das vocações, ou da vocação universal, como já falou Rafael, temos a vocação dos padres, os religiosos. Agora vamos a falar sobre o que é um religioso. A família é outra vocação, é um sacramento. A família, o matrimônio, que depois virá uma família. E também estão consagrados, estão os leigos. Há consagrados que fazem uma forma tipo de vida consagrada, que são leigos que moram na igreja, mas eles não casam. Vamos supor um exemplo, os diáconos permanentes. Há diáconos permanentes casados, mas também tem diáconos permanentes solteiros. Bom, aí seria sacramento de ordem, são diáconos. Mas também há religiosos, não religiosas, homens e mulheres que são como leigos que se consagram. Alguns moram em comunidades, alguns moram em sua própria casa. Muito bem. Pois hoje vamos a falar especificamente da vocação de sacerdotal. Eu gostaria de citar o texto do Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 16. Ele diz: não fostes vós que me escolhistes, fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto e para que o vosso fruto permaneça. Então, podemos dizer que Deus nos escolheu. Na Bíblia encontramos muitos chamados. Lembram de algum chamado? Isaías, Jeremias, como foi o chamado deles? Mais ou menos lembra? Não? Por aqui? Do chamado de Saulo. Também. Saulo, por exemplo. Saulo, como Deus chamou a Saulo? Saulo, que em sua época, sendo romano, caçava cristãos, sendo totalmente ao contrário que as leis que Jesus trouxe para nós, os mandamentos que Jesus trouxe para nós, ele, ao um evento de uma contemplação a Deus profunda, ele vê a Cristo e se converte. E de caçar cristãos, ele vai a proclamar o Evangelho, a converter multidões, milhares de pessoas. Então essa conversão, essa virada que Deus traz sobre Saulo para Paulo. Então, na Bíblia encontramos muitos chamados: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Abraão. Deus chama a sair de sua pátria. Então, mas o chamado é uma iniciativa de Deus. Deus nos escolheu primeiro, disse Jesus: eu os escolhi. Nós simplesmente respondemos ao chamado. Agora, especificamente na vocação sacerdotal, sabemos que dos sacramentos, os sacerdotes, o sacramento da ordem, do ordem sacerdotal. Há 3 graus do sacerdote. Quais são esses 3 graus? Você sabe? Teologia, já tens que saber. Calma aí. Não, segue. Pegou com as calças curtas. Quais são? 3 graus, sacerdócio? 3 graus do sacerdote, ou 3 níveis. Tá fácil. Hoje celebramos presbiterato, o diaconato, presbiterato e o episcopado. Isso. Diaconado, de fato, hoje foi na catedral. Sim. O jubileu dos diáconos. Se ordenaram 4 diáconos transitórios e quantos diáconos permanentes? 6 diáconos permanentes. 6 diáconos permanentes. Então, para aqueles que nos estão escutando, aqui estão seguindo nosso podcast, quais seriam os diáconos transitórios? O diácono transitório é aquele que é seminarista, ele passa pelo diaconato transitório e tendo essa transição até o presbiterado. Então, o diácono transitório é o que virá ser padre. Então, um diácono só um tempo, um ano, meio ano. Seria uma transição mesmo. Uma transição. E o diácono permanente? O
diácono permanente, como o próprio nome diz, né? Ele é diácono ordenado para se dedicar à vida da comunidade, né? Pra ajudar o padre na vida da paróquia, né? As visitas aos enfermos, né? Os doentes, os batismos, os matrimônios. Então, o diácono permanente ele se dedica, né? À realidade da sua paróquia. Né? Uma pergunta, espero que você saiba. O que acontece se, por exemplo, um diácono permanente está casado, mas fica viúvo? E os filhos são maiores, já todos casados, e ele fica praticamente viúvo, fica solteiro. Se este diácono fala com o bispo, eu gostaria de ser padre, pode ou não pode? Sim, padre, ele pode sim. Se o diácono permanente ele vem a ficar viúvo ao longo de sua vida e já tem os seus filhos independentes, morando sozinhos, casados, já têm sua casa, já saíram de casa, não dependem mais da proteção do pai, ele pode sim vir a se tornar padre. Igual uma citação que aconteceu foi o diácono Henrique. O diácono Henrique era diácono permanente, ficou viúvo e agora está esperando a ordenação presbiteral. Ele é daqui de Arapongas? Sim, ele é da Diocese de Apucarana. Da Diocese de Apucarana, que legal. Hay una foto son 4 padres, irmãos, y un diácono, que era diácono permanente, más viró padre. Entonces eran 5, o pai, y 4 filhos. Que interessante. Um dia alguém falou para mim, meu pai é um padre. Eu fiquei assim, escandalizado. E depois me explicou que era um diácono permanente, que ficou viúvo e depois virou padre. Pues muito bem. Então, en esta ordem que já falamos, diáconos permanentes, transitórios, depois está o padre e depois está bispo. O bispo, que ele é o maior, não? Agora, chamado para ser padre. Bom, é um chamado para servir a comunidade. É um nome, diz a carta aos Hebreus, nome chamado que é tirado da comunidade para o serviço do povo, para ser um intermediário entre Deus e os homens. O trabalho principal do sacerdote é oferecer sacrifício. Neste caso, para nós, o sacrifício da Eucaristia, é que se atualiza o sacrifício de Cristo. Bom, agora eu gostaria, vocês estão nesta caminhada para ser padres, mas eu gostaria de saber, e também que compartilhem com o pessoal que nos está vendo, e também se tem alguma pergunta, mandem aí, nossa equipe de produção estará aí atento. Então mandem uma mensagem aí, ok? Tá bom? Se não chega, fiquem tranquilos. Então, a pergunta seria, como foi o chamado de você, Eduardo? Que Deus se revelou? Ou estavas na missa? Que aconteceu em tu coração que sentiste esse chamado a dizer, sim, eu quero ser padre? Bom, padre, meu chamado, ele se inicia com um marco de conversão que eu colocaria no JDJ de Arapongas. JDJ é um evento que tem aqui na região, que nesse ano será em Apucarana. Nesse JDJ tivemos missa, adoração, apresentação, assim. Então, mas o que me pegou foi as músicas. Se entregar totalmente às músicas, à adoração ao Santíssimo Sacramento, foi ali que foi a primeira alfinetada, assim, primeiro puxão de orelha, aqui, aquele chamado, né? E aí, dias foram passando, eu fiquei mais frequente dentro da igreja, que confesso que antes eu ia obrigado, porque minha mãe pedia para mim ir. E então surge a oportunidade de se tornar técnico do data show da paróquia, né? Então, eu aceito, me torno técnico do data show da paróquia, passa-se alguns meses. Nesses meses eu vou vendo melhor como é a estrutura da missa, como ela é dividida, as 4 partes que ela é dividida, e vou vendo e começo a me apaixonar pela essa estrutura da missa, né? E aí uma pessoa chega em mim e diz que abriram vagas para cerimoniários, para formação como cerimoniário, né? E aí eu já, com vontade, assim, né, de servir o altar mais de perto,
de estar lá em cima, não estar mais lá embaixo, queria estar lá em cima para ver as coisas mais de perto. Eu aceitei, comecei minha formação com o Padre Jorge nos formou, tive minha investidura, qual o meu padrinho foi meu irmão, então já foi um marco de conversão muito bom também, eu fiquei muito feliz. Esse dia foi muito especial, também tiramos várias fotos, assim, minha avó chorou, como a maioria das vezes ela chora. Então, eu te amo muito, vó. Então, nesse dia foi muito especial, comecei a servir o altar mais de perto, realmente ver a honra e a graça que Deus me concedia de poder ver a transubstanciação, a consagração, todo o rito da missa próximo de mim, bem pertinho de mim. E nisso eu já sentia uma queimação no coração, assim, né? Um chamado. E aí, em uma dessas formações, um amigo meu, ele chega em mim e fala assim: olha, Eduardo, terá um encontro vocacional num seminário próximo aqui de Arapongas. Você consegue... Será que a gente pode ir junto, assim? Você me dá uma carona, tudo? Você me dá uma carona e a gente vai? E eu nem sabia que seminário que era, né? E eu falei, sim, posso ir sim. Onde que é esse seminário? Ele falou, sim, é Apucarana. São João Maria Vianney, que é o seminário que habitamos atualmente, né? Chegou o dia de ir e ele cancelou o compromisso. Ele falou assim, não, eu não vou. Mas eu fui. Quando eu fui nesse encontro vocacional e pisei dentro de São João Maria Vianney, eu já me apaixonei totalmente pelo lugar. Lugar grande, bonito, a capela que encantadora, os padres, os formadores, os diretores espirituais, muito agradáveis, os irmãos, os seminaristas também, muito convidativos e muito bons. E ali eu já senti uma queimação ainda mais forte do que eu já tinha sentido antes, né? Uma coisa mais forte ainda, né? No segundo encontro houve imprevisto, eu não consegui ir, inclusive eu fiquei bem triste por não ter conseguido ir. Mas o terceiro encontro, mais importante, o encontro de opção de vida, que a gente dá o nosso sim ou o nosso não. Ali, a Silvia, que é essencial nesse passo, que trabalha no SAV, ela reuniu todos numa sala, todos aqueles que já iam terminar o ensino médio ou já tinham terminado, e colocou um papelzinho na nossa frente para dar o nosso sim ou o nosso não. E eu já totalmente tomado pelo amor, né, porque ele está ainda mais próximo, eu dei o meu sim. Dando meu sim, ela fala que seria 8 de fevereiro nossa mudança para lá, e eu fiquei tremendo de ansiedade, dezembro, janeiro inteiro tremendo de ansiedade assim para ir logo. E aí vai se aproximando do dia, eu vou me mudando e começo a morar no Seminário São João Maria Vianney, qual eu amo de paixão até hoje. Com certeza não me arrependo do meu sim que eu dei. Que legal, que bonita vocação. Olha o que disse o profeta Jeremias, quando você falou que era como um fogo, não? Um fogo. Fogo interno. Olha o que disse o profeta Jeremias. Tu me seduziste, Yahvé, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte do que eu e vencestes. O sea, Deus nos seduz, não? Todo mundo cazoa de mim quando falo e aos gritos, clamando violência, opressão. A palavra de Yahvé ficou sendo para mim motivo de vergonha e gozação o dia todo. Eu me dizia, não pensarei mais nele, não falarei mais no seu nome. Era como se houvesse no meu coração um fogo ardente, fechado em meus ossos. Às vezes sentimos o chamado e como que falamos, não dá certo. Mas Deus sigue chamando. Sim. Queremos calar esse chamado. Sim. Eu me lembro, tenho um companheiro sacerdote, eu entrei ao seminário com 19. E este irmão tinha 28 quando entrou ao seminário. Ele era engenheiro, já trabalhava. E falando sobre sua vocação, dizia que Deus sempre me chamou. Mas eu sempre tive medo, achei que não era minha vocação. Mas chegou um momento onde já chega, eu tenho que ir.
e virou padre, não? Agora ele está nos Estados Unidos de missão, foi companheiro meu, e bom, graças a Deus perseverou. Tem outro irmão padre também companheiro que foi doutor, médico praticamente, já trabalhava e também sentiu chamado, já maior de idade, e respondeu ao chamado. Para dizer, bom, às vezes acreditamos que o chamado chega quando uno está novo, não? 14, 15 ou 19, já uno já começa a ter que 24, 25, 30, não, já não dá certo. Deus chama quando quiser, Sim. não? Quando quiser. Não podemos dizer que Deus já nos chama, Deus sempre está chamando. Sim. E muito bonito isso, né, Padre, de Deus ele ter todo o plano da nossa vida diante dele e ele saber o que de fato é melhor para a gente. Que seria isso a vocação também, né? Deus chamar para aquilo que será melhor para a sua vida, para aquilo que te levará para a santidade. Só que, ainda assim, pelo seu amor, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, assim, ele sabe o que é melhor para você, ele sabe o quão bem você vai se dar se você seguir esse caminho. Mas ele ainda respeita se você descer ou não. Ele ainda vai respeitar. Exatamente. Deus fez, disse, não? Homens e mulheres em sério, não em série. Só para dizer, Deus respeita a liberdade. Deus nos chama, mas eu posso dizer sim, eu posso dizer não. Muito bem, aqui estamos com Rafael. Como foi tua caminhada para responder a Deus? Bom, a minha caminhada começou por volta dos 15 anos, né? Todo o meu processo, né? Até os 9 anos eu morei no sítio, né? Morava na parte rural. Então a missa era uma vez por mês, né? Então não tinha um vínculo muito com a igreja, assim, né? Depois, quando mudei para a cidade com uns 10 anos, que eu comecei a participar da catequese, ajudar nos grupos de jovens, né? E foi me despertando, né? Um dia eu recebi o convite para ser coroinha, quando o padre Rezende era pároco aqui ainda. E muito tempo. E eu fui me despertando, né? No cerimoniário, e a pessoa do padre sempre me chamou a atenção, né? A vocação, né? Sempre me chamou a atenção, né? Olhava a pessoa do padre, né? Ficava me imaginando, né? E um dia eu resolvi, né? Fazer um encontro vocacional. Eu lembro que nós fomos em 4 jovens aqui da paróquia, né? E nesse primeiro encontro vocacional, que foi em 2015, ninguém aceitou entrar, né? Todo mundo deu uma desculpa. Eu não tinha idade ainda. Na época a gente tinha o seminário menor na diocese, né? Então eu tinha que chegar no ensino médio, né? Quantos anos tinha você? Tinha entre 14 anos por aí. Então, eu lembro que todo mundo deu uma desculpa e ninguém entrou, né? Mas e lá no encontro, né? Num dos evangelhos que me chamou muita atenção foi as bodas de Caná, né? Na parte que Maria, ela fala para Jesus, né? Fazei tudo o que ele vos disser, né? E aquela passagem sempre ficou, né, marcada em mim, né? E eu sempre fiquei nesse desejo, né, de conhecer, né? Passou-se os tempos, né? Eu também não procurei mais os encontros vocacionais. Aí por volta de 2018, por aí que eu, de fato, resolvi, né, responder essa resposta, né? E procurei outro encontro vocacional. E lá eu tive a certeza, né, daquilo que o Senhor estava me chamando, né? Precisava dar uma resposta, né? A gente não sabe, né, se essa resposta é até se eu vou chegar lá a ser padre, né? Mas até o momento eu sei que é aquilo que o Senhor quer para mim, né? Que é a minha vocação. Agora, às vezes os jovens têm medo. Nossa, está muito aburrido aí. Eu gosto de andar na festa, com a namorada, andar como se diz aqui? Assim que uno vai na vida louca. Eu quero desfrutar da vida, eu quero formar uma família. E bom, tá certo isso, mas como que mais bem é um medo. Às vezes acreditam que estar no seminário é só estar rezando, rezando. Como é a vida no seminário? ¿Qué es lo que fazem no dia a dia? Bom, o pessoal sempre pergunta, né, os jovens, principalmente os jovens, né, quando a gente vai para os encontros, né, que vocês fazem lá dentro, né? E a nossa vida é uma vida muito tranquila, assim, né, normal, assim, né? Por mais que às vezes o pessoal olha
não aparenta, né, por ser diferente, mas é uma vida normal, né? Então a gente tem os estudos, né? Então a parte da manhã sempre é dedicada aos estudos, né, na universidade. Então a gente vai para as aulas, 7h50 a gente vai para as aulas. Só que antes, né, todo início de atividade do dia a gente tem as orações, né? Então por volta das 6h30 por aí tem as orações de laudes, que é da liturgia das horas. Depois 7h50 inicia as nossas aulas. Vai ao período das 11h30, meio-dia por aí. Logo em seguida almoço. E à tarde, né, a parte da manhã toda semana segue assim, né? A parte da tarde, todo dia ela varia, né? Porque às vezes tem algumas atividades. Então, no seminário onde eu moro, né, a segunda-feira, a parte da tarde é para estudos, né? Então, você que se organiza seu horário, né, para os estudos, fazer trabalhos da faculdade. A terça-feira a gente tem uma folga, então se a gente precisa ir no centro, pagar conta, ou precisa comprar alguma coisa, cortar cabelo, é a parte da tarde na terça-feira. Ir ao cinema. Ir ao cinema, né? Então a gente aproveita também, às vezes, para ir no cinema, assistir um filme. Então, a quarta-feira é o nosso mutirão, então a gente também limpa a casa, né? Então toda a limpeza da casa é por nossa responsabilidade. E lá na teologia, né? No nosso seminário, a limpeza é na quarta-feira. Então a gente faz toda a limpeza interna e externa do seminário também. Na quinta-feira, a parte da tarde também estudos. À noite nós temos adoração, né? E a sexta-feira, a parte da tarde, a gente sai para pastoral, né? É diferente do seminário de filosofia, propedêutico, ele sai no sábado. Nós, da teologia, vamos para pastoral já na sexta-feira. Quando você fala de pastoral, que quer dizer? A pastoral, né, todo seminarista, ele faz aos finais de semana. Então, nós somos designados uma paróquia, né? Cada um vai para uma paróquia e lá nós somos convidados a estar junto com aquela comunidade, né? Com formações, visita aos doentes, né? Na catequese, formações para coroinhas, cerimoniários. Então, toda parte, a gente pode falar missionária na paróquia, né? Então, a gente acompanha, né? As pastorais, movimentos aos finais de semana, ajudando com formações, retiros. Né? Lá no propedêutico é mais ou menos o mesmo. Só muda um pouco os dias, assim, né? O Rafael estuda na PUC de Londrina, eu estudo no IFA, no Instituto Filosófico de Apucarana. Algumas coisas mudam. O IFA fica dentro do seminário, então o transporte para o IFA é bem fácil, é só subir a escada, mas algumas coisas mudam. Alguns dias temos missa cedo, alguns dias não. Laudes também, a oração das horas, são as laudes vésperas e completas, fazemos. Não fazemos as terças, sextas e nonas, é opcional, né? Nosso mutirão é sexta-feira, depois do almoço, das 2 horas ali. E nosso dia de saída é quarta-feira. Quarta-feira a gente sai, aproveita, vai lá no centro. Então, seria uma rotina bem tranquila, assim, suave. Né? Tem dias de esporte? Sim, tem dias. Londrina não. Agora entendo porque está gordo. Nossa senhora. Mentira. Pior é o que lá tem e eu tô gordo, né? Estás fazendo outro tipo de esporte. Muito bem, não acontece, não? Em minha época sim tínhamos esporte. Academia, nossa senhora. Muito bem. Bom, por exemplo, se um jovem nos está vendo e diga, eu quero ser sacerdote, o que tenho que fazer? Para onde eu vou? Bom, quando o jovem, né, ele tem esse questionamento, está em dúvida, né, ele deve primeiro procurar a paróquia de origem, procurar o padre para conversar. Aí o padre vai encaminhar, né, o vocacionado, né, o menino que está procurando, né, querendo conhecer o seminário, para o SAV, né. Na diocese a gente tem o SAV, que é o Serviço de Animação Vocacional, né. Então, é que toda responsável pela vocação, pelo acompanhamento, né. Então, quando aí você jovem está assistindo tem dúvida, né? Se você quer ser padre, se você quer casar, né? Se você quer conhecer o seminário, procure o padre da sua paróquia, né? Converse com ele, que ele vai saber encaminhar você para o SAV, né? Que é o Serviço de Animação Vocacional. E lá, né? Você vai receber todo o acompanhamento, né? Com a Silvia, né? Que é a nossa coordenadora diocesana,
ela que é o responsável, né, por organizar toda essa questão de acompanhamento, né, de visitas ao seminário, aos encontros, né? Bom, agora estamos falando do padre, mas também temos o padre diocesano e o padre religioso. Porque, por exemplo, aqui em Arapongas temos padres religiosos que são os palochinos. Então, nossa comunidade, missionários servidores da palavra. Temos também na Apucarana estão os josefinos. Que outra comunidade encontramos aqui na Apucarana? Ou na diocese? Bom, os franciscanos também. Mas aí tem padres, são irmãos. Não, os só os franciscanos. irmãos. São irmãos. Bom, eles Sim, seriam religiosos. Sim. Mas padres, estão palochinos, josefinos, servidores da palavra, eu acho que são. Então, qual é a diferença de um padre religioso a um padre diocesano? Eu vou falar do padre religioso. Vocês vão falar do padre diocesano. Por exemplo, o padre diocesano, ele se ordena, qual é su campo de missão, aonde vai trabalhar quando se ordena como padre. Quais seriam os diferentes lugares onde pode trabalhar um padre diocesano? Bom, um padre diocesano, né, ele trabalha dentro do território da diocese, né? Então, por exemplo, se nós de Apucarana, nós vamos trabalhar nas paróquias que pertencem, né, à diocese de Apucarana, né? Então, que é diferente do padre religioso, né, que vem, talvez vai para um outro estado, vai para um outro país, né? Nós, diocesanos, dedicamos a nossa vida, né, nosso ministério dentro da diocese de Apucarana, né? Ou dentro da sua diocese. Trabalham em que mais? Por exemplo, na paróquia? Sim, com certeza. Trabalham podendo ser o pároco, o vigário de uma paróquia da diocese, dentro do campo da diocese, em obediência abaixo das ordens das leis do bispo da diocese, que designa o padre para certa paróquia do território da diocese, do território paroquial. Do território paroquial. Pode trabalhar também no seminário. Sim, pode trabalhar como diretores espirituais. Se tiver necessidade, o bispo pode enviar até para missão, se tiver necessidade, mesmo sendo um padre diocesano. Sim, há padres diocesanos que estão de missão. Graças a Deus há muitas vocações de padres e há outras dioceses que estão com necessidade. Então mandam outros padres. Bom, o padre religioso. O padre religioso tem um superior, não? Podemos dizer, um chefe que não é o bispo. Então, por exemplo, nós somos uma comunidade missionária e como missionários vamos a diferentes países. Nós estamos trabalhando aqui, mas quem podemos dizer manda-nos em quanto a nossa vida interna seria o superior. Nós temos que obedecer ao bispo em quanto ao trabalho pastoral da paróquia que estamos aqui. Nós, por exemplo, aqui no Brasil temos na diocese de Ourinhos, temos 2 paróquias e aqui em Apucarana, mas estamos em diferentes países. Por exemplo, estamos aqui em Latinoamérica, estamos nós como missionários, estamos em Uruguai, na Argentina, Chile, agora já se abriu em Peru, na missão, estamos em Guatemala, na Venezuela, estamos em República Dominicana, Costa Rica, estamos en México, porque somos de una comunidad que nació en México. Estamos también en Estados Unidos, en España, Francia, a decir Haití no. Estamos en Filipinas, en África. ¿Por qué? Porque somos una comunidad misionaria. O padre se ordena y él puede ir a cualquier lugar. Ahora yo estoy aquí, mas me pueden ligar, Padre David, vamos para otro país, a otra misión. Quando eu me ordenei, fui primeiramente na Venezuela, 6 anos, após fui ao Uruguai de missão, depois mandaram para cá. Então, é o sacerdote religioso, como já falou Eduardo, há religiosos que não saem de seu país, mas sim estão em diferentes estados.
¿no? De diferentes diócesis. Entonces está o clero religioso o clero local, también que se dice así, ¿no? O clero local diocesano. Entonces, pues muito bem, pues temos que orar pelas vocações sacerdotais, aí que Deus suscite muitos jovens, ¿va? Que suscitem muitos jovens para precisamente a vocação, que respondam. Que falaria você para o jovem que nos está vendo, que nos vai ver depois na transmissão? Pergunto, que falaria Eduardo a um jovem que tem esta inquietude e quer, mas ainda não se anima? Eu diria uma palavra que se repete várias vezes na Bíblia, que seria o não tenhais medo, porque não é porque você se priva, você tem que fazer mortificações na sua vida, que será uma vida triste, solitária, ruim, não. Pelo contrário, a vida sacerdotal, religiosa, a vocação, ela vai te conceder a liberdade de estar em Deus e ser feliz em Deus. Então eu diria para os jovens para não terem medo, de seguirem o que o seu coração chama, o que Deus chama no seu coração. Não se importando com a opinião dos outros, o que o outro vai achar e não. Mas sim, principalmente, o fator principal. O que Deus quer de mim e o que Deus acha do que eu estou fazendo. Em todas as suas atitudes, o que Deus acha, o que Deus acharia do que eu estou fazendo. Então eu diria para não terem medo e para seguirem o chamado que Deus dá a cada um de nós. Porque Deus ele não nos cria à toa, não nos cria sem um objetivo. Deus tem um chamado para cada um de nós. Então, o jovem que está assistindo essa transmissão, não tenha medo de seguir esse chamado. Não tenha medo de se entregar completamente a Deus, entregar o seu coração a Deus. Estar totalmente entregue ao Senhor. E eu diria isso para os nossos jovens. Muito bem. Rafael, que falarias aos jovens da paróquia de toda a Apucarana? Bom, você jovem aí que está assistindo, que sente esse desejo, esse chamado, né? Está meio em dúvida, está com medo, convido você, de coração aberto, a conhecer o seminário, né? Não é porque você vai conhecer o seminário que quer dizer que você já vai ser padre, né? Não, você vai lá, faz uma experiência, se você vê que de fato é aquilo que o Senhor quer para você, se é isso a vocação, você responde o sim, assume a missão, né? Que se o Senhor chamou, Ele sustenta, né? Então, você jovem aí que está meio indeciso, está em dúvida, né? Procure aí o padre da paróquia, procure, né, os seminários, né? Faça essa experiência, né, desse chamado, né? Isso aí. Que Deus abençoe, que você tenha esse discernimento vocacional. De fato, entrar no seminário em si é um processo de discernimento. Porque pode ser que há muitos, não, que entram, mas muitos não chegam ao sacerdócio. Possivelmente saem porque, através dos anos, descobrem que não é sua vocação. E eles procuram uma vida matrimonial e muito bom. Então, não ter medo. Como estamos de tempo? Estamos bem? Quantos minutos temos? Produção? Não precisam falar, nada mais dizer quantos. 10 minutos, estamos com uns 10 minutos. Ok. 12 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Estamos jogando a adivinança. Ok. Quanto? 20. Seguimos. Quantos? 20 minutos? 20. Nossa Senhora. Eu achei que falta muito ainda. Vamos a... Falta muito ainda. Vixe, falta muito ainda. Não, falta muito ainda, porque não, graças a Deus que temos muito. Uma experiência que haya marcado, podemos, ya falaram sua experiência, seu chamado, algo que na caminhada haya marcado este seguimento de Deus, porque Deus vai colocando experiencias, nós chamamos experiencias fundantes,
que dicen, bom, aquilo me marcou e isto foi que, pues sim, está fortalecendo minha vocação. Vocês têm alguma experiência que lembrem? Pensem. Bom, padre, eu não teria uma experiência específica em si, mas em muitos momentos, à noite, noturnos assim, eu gosto de ir para a capela e ficar em oração. Eu sinto assim um ardor muito bom, assim, a companhia de Deus, ter a graça de conversar com Deus. E essas noites de conversa com Deus, essa companhia que Deus traz, pelo menos a mim, a nós, né, são algo que apoia muito a nossa caminhada vocacional, porque não é tão fácil, é um pouquinho difícil a nossa caminhada vocacional. Em muitos momentos estamos em tempestades, em noites escuras, mas ali é onde a sua oração, a graça de Deus é derramada sobre nós, né? Que Deus nos abençoe e nos guia nesses momentos difíceis para tomar discernimentos, para tomar decisões, né? Então, seria nesses pequenos momentos de oração, de momentos íntimos com Deus, seriam esses momentos marcantes para mim, que marcam. Muito bons. Momentos sozinho com Deus. Íntimos. Eu acho que Deus nos dá consolações, que nos faz degustar a oração, desfrutar, precisamente para dar-nos essa certeza. É como quando na transfiguração, que Pedro, Tiago e João olham na glória de Deus. O que falou Pedro? Que bom que estemos aqui, Senhor. Sim. Passamos 3 tendas. É uma experiência bonita, uma experiência mística, que marca, não, a vida dos apóstolos para seguir ao Senhor. Rafael? Bom, acho que, né, quando a gente se fala de vocação, né, a gente sabe que abraçar uma cruz, né, que é todo um caminho, né, que a gente faz, né. E a gente sabe que não é fácil, né, é um processo difícil também, assim, né. Mas que a gente sabe que com o auxílio de Deus tudo vai caminhando, né, tudo vai, né, se encaminhando, né. E acho que um momento assim que de fato me anima muito, né, assim, quando na vocação é sempre a pastoral, né. A gente sempre às vezes quando a gente está naquele momento de crise, né, que a gente fica pensando se é isso, se não é, né, a nossa vocação, mas às vezes na pastoral a gente faz a experiência, né, de como, assim, a gente vê um pouquinho da realidade daquilo que é o padre passa no dia a dia na paróquia, né. E acho que essa fé que o povo reza, né, essa fé que o povo reza pelas vocações dá um ânimo pra gente, né, pra nossa caminhada, né. Então, acho que uma experiência muito bonita seria a pastoral para mim, né. De fato, a gente chegar na paróquia e ver toda esse ardor, né, dessa fé, né, que toda a comunidade reza pelas vocações. Sempre é um ânimo para a minha caminhada. A comunidade também acompanha a vocação. Não? Sim. A comunidade, o povo de Deus, onde nascemos, sempre está aí orando por nós, pedindo por Deus. Que bom, que bom. Pues vamos já a concluir este momento. Eu agradeço sua presença e esta é sua casa. Quando quieran vir aqui conosco a participar. Fizeram algumas perguntas. Qual é a missão principal de um padre? São Paulo diz que o padre ou que os apóstolos são administradores dos mistérios de Deus, dos sacramentos. Podemos dizer que o sacerdote, sua missão principal é ser intercessor, ser ponte entre Deus e os homens. O padre ora pela igreja, ora pelo povo de Deus, oferece o sacrifício, o padre prega a palavra de Deus, anuncia a palavra de Deus, administra os sacramentos, que são atos de salvadores. Mas podemos resumir, a principal missão de um padre é oferecer o sacrifício de Cristo para a salvação do povo de Deus. Outra pergunta: qual
é a importância desses momentos íntimos com Deus na oração. Por exemplo, para um padre ou uma pessoa que está preparando para padre, que importância tem em miras a, como se pode dizer, em visão a sua missão, não? O sea, Uhum. como seria qual seria essa importância? Bom, padre, a importância dos momentos íntimos, como eu havia dito sobre esses momentos marcantes, ele é ter essa intimidade com Deus, sentir Deus no seu dia a dia, próximo de você, ali no seu dia andando, conversar com Deus, estar próximo, ou diante do sacrário, ajoelhado, diante do Santíssimo, ter Deus como seu melhor amigo, que nunca te abandona, está sempre com você, e se abandonar nesse mistério de saber que somos pecadores, não merecemos a graça de Deus, mas um Deus tão próximo que se fez pão para estar próximo de nós. Esse Deus que habita no nosso meio, porque muitas vezes a gente pode pensar que Deus está tão longe da gente, Deus está lá, eu estou aqui, mas não. Deus sempre do nosso lado, Deus sempre dentro do nosso coração. Então seria a importância de reconhecer esse momento íntimo de Deus, saber que Ele está próximo de nós, entregando nossas angústias, nossas ansiedades, nossos problemas, as coisas que nos deixam para baixo, tristes, para Deus. Seria isso a importância desse momento íntimo com Deus, ter Deus Agora, como melhor esse amigo. momento íntimo só é para os padres ou também para, por exemplo, um matrimônio, um jovem, uma jovem que não é consagrada, também pode ter essa experiência de intimidade, assim como você fala, não, dessa Sim, importância? não só podem, como devem, sim. Todos nós somos chamados a ter essa intimidade com Deus. No seu matrimônio, oferecendo o seu casamento a Deus. Na vida religiosa, oferecendo as virtudes a Deus, a pobreza, a obediência, a castidade. A importância muito grande de ter esses momentos íntimos com Deus. Ser um leigo consagrado, oferecendo sua vida a Deus, se consagrando a Deus, se consagrando a Nossa Senhora. Então, não é um chamado só para o sacerdócio, para seminaristas, para aqueles que estão nessa formação, que estão se ordenando, mas um chamado global assim a todos, né? Porque, Chamado para porque, todos os batizados. sim, exato. Porque Deus, como Pai, Ele quer ter seus filhos perto dele. Inclusive, uma analogia muito interessante que acho que foi o padre José que fez, que ele diz que Deus é o pai que espera a ligação do seu filho. Então, muitas vezes na nossa vida de correria, não temos tempo de ligar para o nosso pai, para a nossa mãe, e passamos o dia sem conversar com eles. Mas Deus é aquele pai amoroso que quer que você se ajoelhe, que quer que você estenda as mãos para ele e converse com ele. Não precisa sair pedindo meio mundo ou ser místico, sair flutuando por aí como alguns santos da nossa igreja, mas esse momento íntimo com Deus, estar em comunhão com Deus. Só mais uma coisa, tem um livro que eu gosto muito, que ele se chama Ensino Yeso, que Como ensino, Ensino Yeso, ensino e isso. que em português seria mais ou menos sobre o peito de Jesus, debruçado sobre o peito de Jesus. E ele tem uma frase muito marcante que Jesus ele diz. Esse livro, a propósito, são visões, né, que um padre ele tem, ele escuta de Deus, e Deus ele fala para ele assim: eu traria muito de vocês para meu silêncio, se me permitissem. Faria de vocês igual ao meu discípulo João, apenas apoiado e debruçado, escutando as firmes batidas do meu coração. Então eu acho que essa intimidade, ser como João evangelista, estar íntimo, não sair falando com Deus, não dá tempo nem dele responder, mas só se debruçar sobre o peito de Jesus e sentir a presença dele, sentir esse gozo, essa alegria de estar com Cristo, como na transfiguração que o Senhor tinha citado, que Pedro diz, é bom, Senhor, estarmos aqui. Essa paz, essa alegria que preenche o nosso coração de estarmos com Deus, não estarmos desamparados nem vazios por dentro, mas saber que Deus é aquela pecinha que falta no nosso coração, está ali, preenchendo ele. Eu diria essa a intimidade com Deus.
Santa Teresa de Ávila define esse momento íntimo. Ela diz: a oração é o reconhecimento de estar ante uma presença amorosa, não? De Deus. Eu estou perante uma presença amorosa que é Deus. Outra pergunta: seminaristas recebem salário? Não, nós não recebemos salários, né? Não recebemos. Nós praticamente vivemos a doação, né? No seminário, então, toda a parte de alimentos, né? Das nossas refeições, são doações que vêm das paróquias, né? Então, nós não temos nenhum custo para ficar lá, né? A diocese praticamente custeia toda a nossa estadia no seminário, né? E nós recebemos ajudas, né? Então, às vezes dos familiares, né? Da própria casa, da própria família, que é ajudas de custo, né? Para cortar cabelo, comprar roupa que precisa, né? Essas ajudas básicas que o seminário não oferece, né? Então, o seminário oferece estudos, né? Alimentação, essa parte, mas a parte que é mais pessoal, né? Roupas, essas coisas, a própria família ajuda, né? As paróquias, algumas paróquias que nós fazemos pastorais, né? Então nós recebemos uma ajuda de custo, né? Aos finais de semana, que é destinada a essas ajudas para cortar cabelo, comprar roupa. Então, não recebem salário. Muito bem. Última pergunta, já para concluir nosso momento. Qual é a prova que tiveram assim, que foi muito clara para dizer que escolheram a vocação certa? Eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Como o Rafael havia falado, o momento marcante dele é pastoral, eu agora falo da pastoral, que no seminário a gente fala que é na pastoral que você vai ver se de fato é a vocação certa, né? Lidando com o povo, lidando com o trabalho, estando ali no meio do povo. E mais especificamente, na minha experiência, foi as celebrações. Acho que fazer uma celebração, estar ali diante do povo, das pessoas, e no momento de apresentar a Cristo e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com Cristo nas mãos, assim, bem pertinho do nosso rosto, ali eu senti que, de fato, é o que eu quero viver pro resto da vida, assim. Eu sei que nós estamos num processo formativo, nem sempre, pode ser que a gente não viva isso para sempre, mas até onde estou, que 6 meses de seminário, esse momento marcante de celebrar a missa, de distribuir a Eucaristia para o povo, estar ali diante da face eucarística de Jesus Cristo, o que marca muito, é onde a gente olha e vê e fala: nossa, o nosso sim valeu a pena, né? Abandonar, deixar a família, deixar nossos prazeres para estar diante de Cristo Eucarístico. É ali que a gente fala: nossa, realmente eu acho que a decisão que Deus tomou sobre mim foi muito melhor do que eu teria tomado, né? O plano que Deus montou para mim é muito melhor do que eu teria montado para mim. Porque é assim que eu vi que realmente eu posso ser feliz em Deus e estou seguindo, se Deus quiser, o caminho certo. Rafael, alguma prova que você queria? Aqui é onde eu tenho certeza que... Bom, eu também parto do mesmo princípio do Eduardo, né? Mas a pastoral para mim também é a prova, né? De que de fato é a vocação, né? Porque é lá que praticamente você vive um pouco daquilo que é a realidade do padre, né? Então você acaba ali com o povo, né? Experimentando um pouquinho disso, né? E como que é bom, né? Eu digo também que é uma resposta diária, né? Então todo dia, né? Exige de nós essa resposta, né? Nos motivando, né? Na intimidade com Deus, né? Mas para mim a maior prova é a pastoral, que é lá que você tem contato com aquele que sofre, né? Com aquele que precisa, às vezes de uma palavra que seja pouca, né? Mas que para ele vai fazer tudo sentido, né? Através da celebração, através das visitas aos doentes. Foi como se fosse um estágio, assim, um estágio. Muito bem, porque que legal, foi uma conversa muito boa. Gostei demais de estar aqui com vocês e bom, vamos a convidar a vocês que participem conosco em outras ocasiões, quando venham de férias. E claro, também aqui aqueles que nos estão vendo da paróquia,
colaborem, Pix para a vocação, que precisam uma ajuda, uns sapatos, algumas cuecas, não, também, né? Algo que precise, ¿por qué no? Colaboren. Claro que sí, hay un escritor parroquial puede decir, esta ayuda es para o irmão Eduardo, o irmão Rafael, para que tenha o que precisa. Muito bem. Vamos a dar a bênção. Obrigado por já praticamente fechamos um episódio mais de nosso podcast Rosas de Fé, Esperança e Caridade. Até mais. Deus abençoe.